Pode começar. Pai querido, graças eu te dou por esse momento. Graças eu te dou, Senhor, pela tua palavra, pela tua lei que é perfeita, que refrigera a nossa alma, pelo teu testemunho, Senhor, que é fiel para a nossa vida, que nos dá sabedoria, os teus preceitos, Senhor, que são retos, Senhor, e que alegram o nosso coração. E neste momento, Senhor, estamos aqui, Senhor, para receber, Senhor, mais de ti, mais da tua vontade, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, os teus propósitos para as nossas vidas, Pai. Cada pessoa aqui, Senhor, venha receber, Senhor, receber da tua palavra, receber da tua revelação, a revelação que é pura, os teus mandamentos que são puros, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Alumia, Senhor, os nossos olhos, Pai, para que a gente possa ter fome, sede da tua palavra e da tua justiça para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Esconde, Senhor, a tua palavra no nosso coração, Senhor, para que a gente venha, Senhor, fazer a tua vontade e nunca pecar contra ti, Senhor. Amém. Mas fazer, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, andando sempre nos teus caminhos, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, que é pura. Obrigado porque hoje nós podemos estar aqui, Senhor, para compreendê-la, para ouvi-la, Senhor. Obrigada pelo irmão Lucas, Pai, que tem um coração disposto, Senhor, a evangelizar, a pregar e a falar, Senhor, as boas novas do teu evangelho e da tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua voz, Pai, que fala ao nosso coração. Que privilégio hoje estarmos aqui, Senhor. Estarmos em comunhão, um com os outros, Pai, como uma verdadeira igreja, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, se alegrar, Senhor, conosco. E que tudo aqui, Senhor, que a gente fale, faça, Senhor, seja para glorificar o teu santo e teu poderoso nome, Pai. Amém. Graças eu te dou, Senhor, por essa comunhão, Pai, em amor. Graças eu te dou, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, mantendo a tua palavra viva e acesa no nosso coração, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento. Venha ministrar no nosso coração. Amém. Venha, Senhor, trazer a revelação, Pai, da tua palavra, da luz para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro e agradeço, Senhor, por cada vida aqui. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Então, irmãos, estão vendo aí a projeção? Vamos começar a leitura do capítulo 4, né? Então, o estudo aqui é Caim e Abel. Eu coloquei os dois gêneros humanos, tá? Gêneros e caráter. Vamos lá. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste, e por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra.
E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E a Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noêmia. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. E 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, eu chamei essa lição de os 2 gêneros humanos, porque é o seguinte: na psicologia existem classificação de caráteres e temperamentos, que tem o sanguíneo, o fleumático, né, o colérico, e tem outras classificações de outros psicólogos. E eles dizem que o ser humano é muito complexo, mas o ser humano ele só é complexo por causa da carne. Porque no fundo do coração humano só tem 2 tipos de caráter, o bom e o mal. Então, o que acontece? Nós vamos ver 2 tipos de formas de agir diante de Deus, né? E como acontecem as adversidades e como cada um age. Então, veja só. Essa questão do caráter, do bem e do mal, né, do bom e do ruim, no judaísmo tem o Raim, que é o mal, o Tov, que é o bom, e tem o Benoni, que é o mais ou menos, né? Então, é uma classificação de caráter, né? Onde que a gente percebe que as influências que a gente tem da forma que a psicologia nos vê é muito mais uma multiplicidade de eus que se condensa dentro da nossa carne e vai atribuindo diversas formas, né, que são tentativas, né, de se tornar uma identidade. E esses diversos eus que a gente projeta, né, criam diversas situações, e aí cria a complexidade, e que quando o Senhor começa a trabalhar em nós, né, evidencia a nossa condição, né, de pecador, né, e aí pelo arrependimento ocorre uma mudança no nosso espírito. A palavra de Deus diz que o nosso espírito, lá em Hebreus, ele é aperfeiçoado instantaneamente. E aí ele começa a trabalhar contra a nossa carne para a nossa santificação. Aí começa a luta da carne contra o espírito. Então, no momento da conversão, ocorre a geração instantânea do espírito, e o espírito é gerado perfeito. Porém, a carne e a alma ainda estão cheias das cargas, né, que na psicologia seriam os temperamentos, né, e as dificuldades que nós temos para viver na presença de Deus. E a santificação, ela vai fazendo um processo de mudança, né? Quando alguém quer fazer uma mudança de uma casa para outra, se tiver 2 casas, ele vai transportando os móveis de um lado para o outro, né? E aquilo que é velho, né, numa mudança, quando a gente fala, eu não vou levar isso na minha mudança porque isso não aproveita, e joga fora o sofá furado, né,
a estante quebrada e vai pondo móveis novos na casa nova. Então essa é a esperança que nós temos de edificar uma casa para nós espiritualmente. Então nós ficamos com a nossa alma bem no meio, na interface entre a alma, aliás, entre a carne e o espírito, né? E o desejo de Deus é que a nossa alma tenda ao espírito e não à carne. Ok? Então, irmãos, Adão e Eva, né? Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Então, na aula passada, nós tínhamos visto que Eva, ela ficou muito, assim, pesarosa, né, com o pecado que eles tinham cometido, quando eles foram expulsos do paraíso, e eles pensavam que logo na geração seguinte haveria de nascer o Redentor, aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Então ela busca do Senhor um varão, e ela fala essa palavra, alcancei do Senhor um homem, achando que Caim seria aquele que já ia redimir eles. Eles não tinham visão de uma humanidade tão multiplicada como aconteceu nesses últimos 6.000 anos, né? Eles achavam que eles iam resolver o problema deles logo, né? Então Eva esperava a redenção por um descendente, e por isso a sua exclamação. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim um lavrador da terra. Então você vê aí duas formas de sobrevivência, né? Não há diferença em questão da profissão ou da forma de trabalhar. A questão aí, a diferença é em atitudes, tá? Nós vamos ver. E ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então o fruto da terra representava um esforço de justiça própria. Veja só, a história da expulsão do paraíso foi relatada por Adão e Eva aos seus filhos. Lá no livro de Jubileus, nós vamos ver uma parte aqui, Adão e Eva relatam aos seus filhos a vida anterior deles e a vida depois que eles são expulsos do paraíso. Então, por certo, ele sabia que havia tinha havido a morte de um animal para cobrir ele com peles. Então, aquele sacrifício da morte do animal ficou muito marcado na vida deles. Então, para Abel começou a entender que teria que sempre haver um sacrifício, né, da parte dele para agradar ao Senhor, por causa da sua condição pecaminosa e por causa da santidade de Deus. Ou seja, então Abel procurou trazer dos primogênitos, né, das suas ovelhas e da sua gordura, porque espiritualmente Abel começou a ter uma visão transcendente do que deveria acontecer para que o homem pudesse ser redimido. Certo? Então ele já tinha, vamos dizer, aquela intuição espiritual de pensar assim, poxa, se Deus, para cobrir os meus pais, teve que matar um animal, então, para nos resgatar, vai ter que ser algo muito especial. Entende? Então, essa circunstância aí foi marcante na consciência de Abel, o que não foi na consciência de Caim. Então, a questão de Deus fazer o teste com Caim, né? Deus não se agradou da oferta dele, porque Deus queria ensinar para Caim que haveria, para se oferecer algo a Deus, teria que haver um sacrifício, né? Que ele entendesse que alguém teria que morrer no lugar dele, né? Essa é a ideia que está por detrás. Então, o reconhecimento do que o primeiro é para Deus em todas as coisas, e reconhecendo que as primícias são para o Senhor, por isso que ele ofertou o primogênito. Então, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe semblante. Então aqui foi um teste de caráter. Esse teste de caráter todos nós passamos, não foi só Caim que passou não, todos nós passamos um teste de caráter na vida, por uma tentação, por algo que Deus não respondeu para nós, por algo que nós pedimos e Deus não atentou, não foi daquele jeito, né? Então o Senhor espera de nós uma atitude de quebrantamento, de humildade. E no caso de Caim, ele se irou.
Então o Senhor disse a Caim, por que tiraste, por que descaiu o teu semblante? Então, uma coisa que é importante que ele não percebeu, que quando Deus nos questiona, né, Deus está conversando conosco, Deus está tendo comunhão conosco, certo? Seja a comunhão conosco um louvor por alguma atitude boa que a gente fez, ou por alguma repreensão. Nós devemos valorizar as duas coisas. Não só valorizar as atitudes boas que nós fazemos e o Senhor se agrada, mas também valorizar o momento que Ele nos exorta, que Ele nos chama com a voz da consciência. Isso não pode ser esquecido, porque senão cai naquele exemplo que Jó fala, né? Eu receberei o bem de Deus e também não receberei o mal, como o próprio Jó falou, né? Então, quando chegar o momento do teste de caráter, o momento da nossa aprovação, nós devemos nos humilhar e aceitar, né? E se por acaso foi por algum pecado, nós devemos aceitar a correção, né? E tem um trecho na palavra de Deus que o Senhor fala que Israel não aceitou a correção de Deus e não se humilhou. Então, nós devemos aceitar a penitência, né? A correção e a penitência, aquele tempo de provação por causa daquele erro que nós cometemos, certo? Então ele diz assim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então é o seguinte, quando nós tomamos atitudes boas na nossa vida, nós seremos sempre aceitos por Deus. Agora, no momento que nós começarmos a fazer coisa errada, o pecado ele vai vir fazer uma sentinela, né? Aquela pessoa que fica guardando ali na frente da sua porta, ele fica ali parado esperando para ver qual vai ser a sua atitude para ele te dominar. Então, no momento que a gente passa por isso, a gente deve reconhecer os nossos erros e voltar a reinar sobre o pecado, né? Então, nós devemos fazer o bem sempre para não perder a comunhão com Deus. E o dever de vigiar sobre o pecado e para sobre ele dominar. Isso não pode deixar de acontecer nunca, né? Tem um ditado que diz que o preço da liberdade é a plena vigilância. Então, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e matou. Eu vou ler um trecho mais detalhado sobre essa situação de Caim e o que aconteceu com ele. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora tu és desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então ele foi o primeiro homem amaldiçoado, mas ele não foi amaldiçoado a sua alma. Ele foi amaldiçoado sobre o fruto do seu trabalho, o que não pode ser confundido aí. Desde a terra quer dizer desde dos esforços que você fizer para lavar a terra, né, é que vai acontecer os problemas com você por causa da morte. Né? A morte tinha que ser punida. Um pecado ele tem que ser punido. Né? Agora, quando o pecado é punido e nós alcançamos misericórdia, aquele pecado punido vira amadurecimento, vira aprovação para o amadurecimento. Então, Deus não imputa mais o pecado, você está perdoado, e Deus vai transformar aquela aprovação em amadurecimento. Então, a gente não pode esquecer isso. Tá? Então, disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Isso não existe, isso é vitimismo. Tá? O mais maldito de todos os homens foi Jesus. Tá? Porque ele recebeu todas as maldições e ele foi feito pecado. Nem Satanás foi tão maldito quanto Jesus. Satanás ele não foi perdoado por causa do orgulho, certo? Mas não por maldição. Por quê? Porque todas as maldições caíram sobre Jesus. Jesus foi feito absolutamente pecado por nossa causa. Como ele era justo, o pecado se desfez. E o Senhor Jesus triunfou sobre o pecado. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Agora, existe o pecado contra o Espírito Santo, aquele pecado que não pode ser perdoado, que no caso não era o pecado de Caim, que é rejeitar o perdão. Entende? Aí sim, tá? Que foi o pecado de Satanás, né? O pecado de rejeitar o Espírito Santo de Deus. Aí sim.
E esse pecado não tem perdão, porque é como você estiver se afogando, e você passa, um barqueiro passa, vê você na tempestade e diz assim, sobe aqui no barco. Aí você diz assim, não, eu não quero subir no barco, eu vou continuar nadando. E você deixa aquele barco passar e perde a oportunidade de se salvar. Entende? Esse é o pecado, a rejeição da salvação. Entendeu? Não é... E está escrito na palavra de Deus que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Só que o Senhor oferece perdão a todos, né? Então, o que vai acontecer no final? O endurecimento do coração, por causa do orgulho, é que vai fazer com que você rejeite a salvação ou rejeite, né, ao Senhor. E no final das contas você seja condenado. Ou seja, você escolhe estar afastado de Deus. Certo? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Deus não falou nada disso, pode perceber. Ele não lançou ele da face da presença dele e nem da face da terra. Ele apenas disse que o trabalho dele não renderia nada. Então, ele teria que ser, para sobreviver, né, ele teria que se tornar escravo, né, trabalhar não mais lavrando a terra, mas sim, talvez, escravo de algum que viesse a aparecer no caso 7. Ele deveria ser escravo. Por quê? Porque essa lição da escravidão é uma lição que Deus está tentando mostrar que aquele que cai no pecado se torna escravo do pecado. Certo? Então, esse vitimismo aí, do verso 13 e do verso 14, não existe. Nós vamos ver um comentário depois. O Senhor, porém, lhe disse, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que eu achasse. Então, tem várias interpretações. Essa parte aqui eu não vou comentar, porque tem muita discussão em cima, e eu vou mais ser objetivo naquilo que a gente pode aproveitar hoje. Tá? A parte do sinal, o que era esse sinal, e assim por diante. Tá? Então, e saiu Caim de diante da face do Senhor, habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. No livro de Flávio Josefo, fala que Caim se uniu aos anjos caídos, né? Aqueles nefilins. E depois que ele se uniu àqueles nefilins, ele começou a fazer maldade ele começou a fazer maldade, né? E a gerar uma sociedade totalmente apartada de Deus, sem temor a Deus, sem oração, sem clamor, né? Sem exortação, nada. Uma sociedade totalmente liberal. E aí Caim conheceu a sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Veja que tem 2 Enoque. Tem um Enoque que é descendente de Sete e tem um Enoque descendente de Caim. Na escritura antiga tem que tomar cuidado, porque existe confusão até dentro da maçonaria sobre os ensinos de quem é quem, tá? Esse Enoque aí, ele é um descendente de Caim que não teme a Deus. Ok? Agora eu vou ler uma parte do livro de Jubileus e depois vou fazer alguns outros comentários. Olha o que está escrito no livro dos Jubileus. E por conta disso está escrito nas tábuas celestes, maldito aquele que fere seu vizinho traiçoeiramente, e que todos os que viram e ouviram que assim foi feito, e não confirmaram foi feito, e qualquer que seja e não diga foi feito, que seja maldito como o precedente com o que matou. E por essa razão nós anunciamos, quando nos achegamos ao Senhor Deus, todos os pecados que são cometidos no céu e na terra, na luz e nas trevas e em todo lugar. E Adão e sua esposa ficaram de luto por Abel 4 semanas. E no 4º ano da 5ª semana, que mais ou menos o ano 130, então do ano 99 até 127, eles ficaram de luto. E no ano 130, eles se alegraram. E Adão conheceu, né, coabitou sua esposa novamente, e ela deu à luz um filho, e ele chamou o nome de Sete, porque disse, Deus levantou um novo descendente para nos dar na terra, no lugar de Abel, porque Caim o havia matado. Na 6ª semana, né, que é no ano 134 até 140, ele gerou sua filha Azura. Adão gerou Azura.
E Caim tomou Avã, sua irmã, por sua esposa, e lhe deu à luz Enoque ao final do 4º jubileu, do ano 190 a 196. Então, naquela época, os irmãos casavam com irmãos porque a carga genética que eles traziam era muito, como é que se fala, diferente da nossa carga genética hoje. Então, a união entre irmãos não traria consequência genética. Né? Hoje em dia, se irmãos se relacionarem com irmãos, nascem filhos com defeitos genéticos, né? Cegos, com 6 dedos e assim por diante. Tá certo? Então, naquela época era permitido. Essa carga genética foi se diluindo, né? À medida que foi evoluindo as raças, vamos dizer assim, os povos, né? E hoje, irmão casar com irmão dá problema. E no primeiro ano da primeira semana do 5º jubileu, ou seja, no ano 197, casas foram construídas sobre a terra, e Caim construiu uma cidade e a chamou de seu filho Enoque. Então, a primeira cidade de Caim levou o próprio nome do filho, Enoque. Adão coabitou com Eva, sua esposa, e ela deu à luz a 9 filhos, e na 5ª semana do 5º jubileu, no ano 225 a 231, né, isso aconteceu. Sete tomou Azura, sua irmã, para ser sua esposa, e no 4º ano da 6ª semana, no ano 235, ela deu à luz a Enas, e ele passou a invocar o nome do Senhor na terra. Então, veja aí, quanto tempo levou Azura, né? Ela nasceu entre 134 a 235. Então, se você mais ou menos com 100 anos, tá? Sete casou com Azura. E ela era mais velha que ele. Ok? Ela tinha mais ou menos 100 anos quando eles se casaram. Você veja com a longevidade, né? Dos povos naquela época. A Terra ainda era bem diferente, o eixo dá para perceber por estudos científicos que o eixo da Terra não estava tão inclinado. A Terra ela tinha um campo magnético mais forte, os animais cresciam muito mais e viviam muito mais tempo. Teve um cientista que colocou um peixe no aquário dentro de um campo magnético e esse peixe passou a crescer. Ele colocou uma outra atmosfera, né, com uma pressão atmosférica maior do que a nós. Nós temos a pressão atmosférica de um bar, né, de 1 atm, aliás, uma atmosfera, e ele colocou uma pressão muito maior, várias vezes mais, né, e conseguiu, com um campo magnético, mostrar que a Terra antigamente fazia os seres crescerem mais e viverem muito mais. Ok? E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meljael, gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Bom, então agora vem um outro episódio que é de Lameque, né? E eu vou parar aqui, porque a gente pode continuar essa questão de Lameque e Ada, porque é uma outra forma de julgamento, né? É a questão do julgamento de si mesmo, tá certo? E vou fazer um comentário da situação de Caim e Abel para poder esse julgamento de si mesmo ficar para a próxima semana. Então, vou passar aqui uma outra apresentação aqui. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui uma reflexão sobre como o pecado se difundiu na história. Então, o único pecado que foi cometido lá no Éden, né, comendo do fruto do bem e do mal, começa a passar para a vida de Caim, né, e para a natureza humana, obviamente, e depois para toda a humanidade. Vamos fazer uma reflexão baseada nisso e depois uma reflexão baseada em Caim. Antes de falar sobre essa tal difusão histórica do pecado, eu deveria explicar para aqueles que não sabem o que é pecado e do que se trata esse tema. E antes de dar qualquer definição teológica ao termo pecado, que talvez possa cair uma concepção moralista, eu vou defini-lo como sendo aquele que desvia-se da vida como sentido existencial para o qual ela, em essência, se destina. Então, nós fomos destinados essencialmente para servirmos a Deus, sermos filhos de Deus, e pecado é se desviar desse propósito, de sermos imagem e semelhança de Deus.
Em outras palavras, pecado é toda e qualquer escolha que se destina à morte em todas as suas consequências. Qualquer escolha que tenha como resultado a morte, né, é pecado. Morte é tudo que leva à perda do significado, desqualificando o objeto em sua natureza, essência e transcendência, tornando, no caso, o homem uma máquina de causa e efeito, que em nada o faz melhor do que um autômato programado. Então, hoje, na humanidade, as pessoas estão vivendo uma situação de pecado tão grande que elas estão se desqualificando como seres humanos, certo? Estão perdendo o significado de ser humano. Estão perdendo a sua essência humana e a sua transcendência. O que é transcendência? A capacidade de se ligar a Deus. Né? Então, o homem, hoje, ele é mais próximo de uma máquina que faz uma tarefa, causa e efeito, do que uma alma vivente. Por causa do pecado, ele está se degenerando. Isso significa que ter espírito de pecado é ter direção de morte em todas as suas atitudes e propósitos. Quando eu falo de vida, morte e sentido existencial, propositalmente eu deixo de lado todos aqueles que acham que tudo por aqui é obra do acaso e fruto de uma evolução não assistida de significado. Então, veja, quando você diz que a humanidade veio por evolução, você não tem mais necessidade do conceito de pecado e nem de significado. O significado das coisas é só o significado da utilidade, daquilo que você precisa, e não daquilo que você tem para Deus, para apresentar-se diante de Deus como consciência. Então é diferente a consciência do mundo da nossa consciência. A consciência do mundo é só uma consciência de utilidade, enquanto a consciência de Deus é uma consciência de amor. Por que não concebo a evolução sem o espírito, ou seja, sem um sentido existencial? Você pode dizer até que as coisas evoluem, mas existe um espírito que conduz a nossa vida, que conduz a existência humana, que conduz a natureza e que conduz todas as coisas. Propositalmente, denuncio como contrário qualquer pensamento materialista que, querendo tornar científico o estudo antropológico da evolução histórica e social do homem, o esteriliza de qualquer significado ou sentido existencial maior. Então, a evolução, ela esteriliza o significado da vida, certo? E o significado do homem. A teoria da evolução faz isso. Portanto, não concebo nenhum ramo da ciência, seja ela matemática, física, química, sociologia, antropologia, etc., como sendo ausente da participação humana como um indivíduo que dá sentido à existência por meio da transcendência que o próprio ser humano intrinsecamente carrega. Então, se você estudar qualquer matéria na sua vida, ciência, matemática, física e química, você é um ser humano. E com isso, você vai dar significado de vida às coisas que você faz, em qualquer área. Se você é um pedreiro, se você é um construtor, se você é um mecânico, tudo na sua vida vai ter significado. E até a própria vida que você leva e as formas que você trata na sua profissão vão te dar lição de vida. Né? Quantas vezes Deus fala com uma pessoa com o próprio fruto do seu trabalho, com a própria rotina da sua vida? Né? O carpinteiro, você pode aprender lições de vida com o carpinteiro, com o ferreiro, com o mecânico, né? Lá em Jeremias tem o oleiro, né? E o Senhor desceu à casa do oleiro. Então a profissão, ela nos ensina significados espirituais também. Não é só a palavra de Deus. Mas é que a palavra nos leva à conversão a Jesus. Mas o Senhor fala pelo meio da natureza, por meio da nossa vida e daquilo que nós tratamos no nosso dia a dia. Basta estar atento para ouvir. Para começar, vejamos a história de Caim e Abel relatada pela Bíblia e por Flávio Joséfo. Naquele episódio que muita gente conhece, que por causa da sua formação cristã, Caim, após ser reprovado por Deus em sua rebeldia, se aliou aos nefilins e fundou cidades e corrompeu os homens com vaidades. Então a vida de Caim, apartado de Deus, é a vida do mundo hoje. Totalmente vazia de Deus e só com vaidade, só festa, né? Só prazeres. Porque o prazer é uma denúncia da morte, o prazer é uma denúncia de que você vai morrer um dia e que você não tem significado, então você tem que aproveitar, aproveitar, aproveitar. Aquele que sabe que é eterno, tudo tem um sentido diferente. Ele aproveita, mas para louvor e glória a Deus, é diferente.
É importante perceber que essa atitude de Caim é fruto de quem perde o seu significado existencial por meio de uma barganha puramente comportamental. Ou seja, eu te faço aquilo, Deus, e você me faz isso. Então, muitas pessoas estão vivendo dentro da igreja, e muitas vezes essas igrejas que cobram dízimo, cobram oferta e fazem sacrifícios e tal, ela é só puramente comportamental, é só um toma lá da cá. Você faz para receber de Deus. Nessa visão de Caim, Deus é um tipo arrogante que precisa ser cultuado de forma religiosa, porque tem um ego déspota e presunçoso que exige de suas criaturas adoração puramente comportamentalista, a qualquer custo. Ou talvez ainda, um ser mítico criado pelo sentimento de culpa do ego humano e pelas religiões dominadoras. Então, para a religião, né, e para alguns ateístas também, eles dizem, Deus é arrogante, ele quer ser cultuado, ele é um déspota, ele faz as coisas do jeito que ele quer, não pede opinião para ninguém, é presunçoso, né? Várias blasfêmias desse tipo. E ainda, a adoração, né, muita gente acusa que as pessoas cristãs, elas assumem um papel hipócrita de comportamento e que não tem mudança de caráter. Isso é o que denuncia muito o cristão hoje em dia. Deus, né, é um déspota, um tirano, e o crente é um hipócrita. Então nós temos que dar bom testemunho de essência de coração, para saber que nós realmente somos transformados, e de amor a Deus, né, e da natureza de Deus em nós, para que ele saiba que Deus é santo, puro, né, e o que ele exige de nós é para a vida, é para que nós tenhamos vida, e vida com ele, não é por causa de presunção, de arrogância, não. E que Deus não é nenhum ser mítico, inventado pelo ego humano, não. O ego humano pode inventar qualquer coisa, mas Deus, ele é, acima de todas as coisas, ele é. Por outro lado, surge a geração de Sete, que começa a invocar a Deus. Naturalmente, se vê a humanidade dividida entre dois grandes grupos. Os filhos de Caim, aqueles que se afastam de Deus e o negam, e os filhos de Sete, ou seja, aqueles que invocam a Deus, tentando restaurar o relacionamento perdido, talvez até por certo esforço de justiça própria. Embora exista um pouco de justiça própria na religião, no esforço humano, né? Mas o Senhor vai tratando com as pessoas que o buscam. Mas que teve seu papel na evolução das religiões da história da sociedade humana. Com a perda da relação com Deus, a humanidade se volta para ele por meio de Sete, invocando seu nome com certo desespero, por causa do caos social instaurado por Caim e suas ambições proliferadas na terra por meio dos seus descendentes. Então, os descendentes de Caim, eles começam a se tornar muito famigerados de prazer, de loucuras, né? E aí acontece esse problema de opressão, né, dos filhos de Sete se sentem oprimidos pelo comportamento dos filhos de Caim. Portanto, a história da humanidade resultante a partir desse episódio é pura consequência dos paradigmas e dos arquétipos criados por essas duas gerações. Então, tudo que decorre hoje na humanidade foi criado por causa desses dois gêneros humanos, desses dois caráteres. Se, por um lado, os filhos de Sete tentam reencontrar o Deus perdido, os filhos de Caim se afastam dele com retórica de desenvolvimento social e tecnocrata de consumo, para dar significado à perda existencial do sentido da vida realizado por seu progenitor. Ou seja, os filhos de Caim justificam a instalação de cidades, reinos e domínios com retórica metonímia de que, fazendo assim, estarão criando um novo estado de coisas em favor da humanidade. O que é uma metonímia? Metonímia é quando você quer enganar uma pessoa e você dá uma desculpa para uma coisa que você quer que ela faça, mas, na verdade, a razão pela qual você quer é outra. Tá? Isso se chama metonímia. É mais ou menos o que foi feito aí, o que os políticos fazem, né? Nós vamos fazer isso para melhorar o bem-estar da humanidade, melhorar o bem-estar da cidade, e é para enganar, para roubar. Isso é metonímia. Bem como consequência disso, se vê os primórdios de uma sociedade de exploração social, que ia desde o uso da tecnologia acessível à época até a prostituição e os homicídios em favor do prazer. Hedonismo é prazer. Generalizado e implantado por Caim. Foi nesse cenário que Deus, consciência absoluta, por meio das forças da natureza, trouxe o dilúvio.
Portanto, a perda da essência da vida social, a natureza se encarrega de dar ao homem o fruto do seu plantio em obras. Né? Ok? Depois nós vamos ler um outro texto aqui. Como está acontecendo nos dias atuais? Quando vemos as catástrofes anunciadas como resultado do desmando e do uso despótico e pervertido dos recursos naturais. Então, o planeta está com problemas, né? Não é por causa do Senhor que está permitindo isso de uma forma deliberada, não. É por causa do pecado humano. E também não é por causa do homem lavrador que está na roça, não. É por causa dos grandes egoístas desse mundo, né? É que estão causando mal ao planeta. Então eles vão sempre cobrar dos pequenos e não deles mesmos. Por outro lado, a resposta a esse mundo caótico é o paradigma de Abel. O que deveria solucionar o nosso problema é Abel, não Caim, que buscou comunhão genuína com Deus, como também fez Enoque, o sétimo depois de Adão, que andou com Deus e foi levado para não ver a morte. Então esse Enoque é o descendente de Sete. Neste reino espiritual de Abel e de Enoque se encontra a cura para todos os males e frustrações da humanidade, sem o exacerbado consumismo, sem significado existencial. Então, hoje em dia, todo mundo consome, compra, né? E não tem significado a sua própria vida, é um vazio. No mundo de Abel e Enoque se encontra a verdadeira vida que se justifica a si mesmo e justifica a existência humana. Não pelo poder da tecnologia, nem pelas ambições, mas pelo conteúdo do amor, que pode usufruir de tudo sem dar lugar ao egoísmo e à morte. Amém, irmãos? Então essa é uma reflexão sobre essa situação aí do Caim. Agora vamos ver uma outra sobre o problema, a cura para Caim. Se nós nos acharmos como Caim, como podemos ser curados? Né? Lembre-se que Deus quer salvar os bons e os maus, os obedientes e os desobedientes. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento dos seus pecados, inclusive o ímpio. Então tem Ezequiel lá, a irmã Michelle, na outra aula, leu para nós, né, que o ímpio se arrependa. Não, estou projetando a mesma tela, eu tenho que projetar outra. Não, não é essa, é a outra. Deixa eu lembrar. Eu vou fechar essa, porque essa eu já li, senão eu faço confusão aqui na hora de projetar. Viu? Então o ímpio, ele é levado ao arrependimento. A cura de Caim. Então o que deveria ter acontecido com Caim para ele poder se salvar? Hoje em dia tem crescido o número de pessoas que leem a Bíblia retratando os episódios ali descritos de forma acusadora, culpando a Deus de tudo e isentando o homem de seus pecados ou escolhas erradas. Vocês viram aquela entrevista daquele ator Lázaro Ramos, né? Falando onde está Deus, né? Querendo colocar a culpa em Deus das coisas que o homem hoje ele não se sente culpado de pecado. Tiraram o pecado do dicionário. Né? Esses usam a desculpa de que, sendo Deus o Criador, se existir, como afirmam alguns, ele é o maior culpado de tudo. Eles usam como argumento sofismático de que, se Deus tudo pode e tudo faz, consequentemente, ele é o sujeito e o culpado de tudo que acontece de errado no planeta e com o homem. Nessa linha, tem surgido muito ex-cristãos, neo-ateus, que se frustraram com os falsos ensinos religiosos e com os escândalos e usem a seguinte slogan: se Deus existir, ele vai ter que implorar pelo meu perdão. Referindo-se às atrocidades cometidas na história da humanidade pelas religiões ou em nome de Deus. Esses neo-ateus gozam de certa formação e conhecimento histórico e científico e usam a retórica científica para afirmar que Deus é fruto do estabelecimento do poder social por meio das religiões. Eles veem a Deus da mesma forma como Caim o via, ou seja, como sendo um tipo arrogante que precisa ser cultuado de forma religiosa, porque tem um ego déspota e presunçoso que exige de suas criaturas adoração puramente comportamentalista a qualquer custo, ou talvez, ainda, um ser mítico criado pelo sentimento de culpa do ego humano e pelas religiões dominadoras. Então a religião e o homem rebelde, ele cria essa imagem de Deus. Tá? O homem convertido, não.
Essa visão é típica da projeção religiosa que os nefilins implantaram na humanidade. Então, os anjos caídos, eles trataram de fazer as culturas se tornarem, terem essa visão de Deus, tá? Para se verem servidos e adorados pelos homens. Então, nós vamos ver no Gênesis capítulo 6 como que eles se tornaram os reis da humanidade, né? Os filhos dos nefilins, e começaram a exigir adoração. Por isso que Faraó tinha que ser adorado, os imperadores romanos tinham que ser adorados. Pensamento esse que se instaurou na maioria das religiões pagãs da antiguidade, foram sustentadas pelo ego dos imperadores déspotas ao longo da história da humanidade. Bem, quando se acusa Deus e se isenta Caim, como fazem alguns, seria necessário tentar mostrar para alguns indivíduos engodados pela retórica metonímia neo-ateísta como Caim deveria ter agido para escapar da sua maldição. Depois de ouvir a sentença de Deus, na qual ele seria fugitivo e vagabundo por tentar lavrar a terra e colher só enfado, sem lhe restaurar as suas forças, ele replicou a Deus dizendo: minha maldade é tão grande que não pode ser perdoada. Quem disse a ele que sua maldade era tão grande que não poderia ser perdoada? Se Deus não havia falado nada a esse respeito, de onde ele tirou tal presunção de julgar a si mesmo antecipadamente? Isso a gente não pode fazer, irmãos. Começar a se julgar antecipadamente. Em Provérbios fala que não seja excessivamente sábio nem excessivamente justo, porque senão destruirás a ti mesmo. Esse tem sido o erro da maioria das pessoas quando tem de enfrentar as consequências de suas escolhas erradas. Elas tentam ser mais justas que Deus, dando a si mesmas um castigo maior do que aquele proferido por ele. Caim aplicou sobre si mesmo um juízo temerário que Deus não havia lhe dado. Ou seja, ele usou mais uma vez de sua justiça própria para se julgar, impedindo a si mesmo de se perdoar. Então ele teve a justiça própria de oferecer uma oferta, né, que Deus não se agradou, né, e naquele momento ele devia ter já se arrependido, pedido perdão para Deus e perguntado para Deus: Senhor, como o Senhor quer ser louvado? Como o Senhor quer ser adorado? Que é isso que nos falta hoje. Perguntar para Deus como o Senhor quer ser servido, né? Isso nós temos que fazer. E mudar a nossa maneira de servir a Deus se nós estivermos servindo de forma errada, para que Ele possa se agradar de nós. Essa é a conversão que nós temos que ter em nosso coração. Então, é uma coisa que temos que... Eu falo isso para mim mesmo, falo para os irmãos e falo para todos, obedientes e desobedientes. Nós temos que aprender a servir a Deus como Ele quer, como é de fato a maneira justa de servi-lo, para oferecer um sacrifício que ele se agrada, porque senão a gente oferece sacrifício inútil, a gente fica fazendo aí jejum, passando fome, né? Fazendo coisas inúteis que não mudam o nosso caráter, não tratam a nossa vida. Caim ainda acrescenta: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e serás todo aquele que me achar me matará. Tá vendo? Ele já lançou 4 sentenças sobre si mesmo. Deus não lançou ele da face da terra, né? Deus não mandou ele se esconder, Deus não mandou ele ser fugitivo, Deus não mandou ele ser vagabundo, né? E Deus não disse que ninguém ia matar ele. Ele só falou que o trabalho dele não ia produzir o fruto conforme ele gostaria que produzisse. Porque foi por ciúme, né? Ele matou o irmão. Além de se auto-julgar, ele ainda continua a dar evasivas ao seu comportamento hostil, dizendo que se esconderia da face de Deus. Mas por quê? Ele começa a acreditar em uma nova tecnologia de que, sabendo Deus de sua culpa, teologia, aliás. Ele começa a acreditar em uma nova teologia de que, sabendo Deus de sua culpa e dando a ele a sentença de ser fugitivo e vagabundo, Deus não queria mais saber dele e sequer olhá-lo na face. Então, ele acha tudo isso de Deus, né? Certo? Deus não queria saber, ele sequer olhar na face. Quando Deus o julga, ele não entende o direito, o que estava dizendo, e interpreta da sua maneira o juízo de Deus. Isso é o que a maioria das pessoas que se sentem culpadas de algo fazem. Primeiro, todo o juízo de Deus acontece em cima do que foi feito, e não do que se acha ter feito. Isso tem como consequência o lidar com a sua situação criada pela atitude errada tomada. Ele não era lavrador?
ele não usou o seu esforço como instrumento de barganha para tentar adquirir comportamentalmente a atenção de Deus, então seria ali mesmo onde ele padeceria o seu mal, exatamente no lavrar da terra. A comunhão relacional com Deus deveria ser a sua fonte de forças, e não a terra. Então ele deveria começar a buscar forças em Deus, e não da terra. Né? Ok? Logo, se a terra continuasse a lhe dar forças para seus propósitos promíscuos, Deus estaria dando a ele subsídios para ele continuar sendo mal em suas ações. Então, quando nós vivemos uma vida de pecado e nós caímos numa enfermidade, que Deus nos tira as forças, é para que nós abandonemos aquele alimento que nós estamos dando ao pecado. E por meio das nossas próprias forças, nós estamos vivendo a vida de pecado. E Deus põe a gente, às vezes, numa enfermidade para nos curar, espiritualmente e depois fisicamente. Tá? Ele tira a provisão do pecado, para que a gente não use das forças para propósitos promíscuos. Deus vetou-lhe a fonte das suas forças para ver se ele procurava se restaurar por meio da dependência de Deus, reconhecendo a sua culpa e pedindo-lhe, em primeiro lugar, o perdão e a purificação do seu coração. Então, irmãos, ao reconhecer um coração mau, nós temos que confessar a Deus e pedir a mudança do nosso coração. Ó Senhor, e lá em João está escrito, se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração, mas nós temos que buscar, não é só achar que Deus é maior e ficar parado. Tem que ir atrás do Senhor. Senhor, muda meu coração, muda. Confesso, eu sou pecador. Caim deveria ter reconhecido a sua maldade, encarando a si mesmo em sua essência e reconhecendo a sua culpa. Quando Deus pergunta a ele, onde está Abel? Ele não é honesto e diz, eu matei porque tinha ciúmes dele com você e queria que você me desse atenção tanto quanto deu Abel. Ele tenta esconder de Deus o que praticou e responde de forma desonesta. Ele já mente para Deus, não sei, sendo que ele sabia, e ainda devolve a pergunta para Deus. Sou eu o guardador do meu irmão? Em outras palavras, você é quem deveria saber, não eu. Ele não é seu queridinho? Por que você não levou quando eu estava matando? Onde estava você na hora que ele mais precisou? E assim ele inquire de Deus de forma desonesta e injusta, jogando para Deus a culpa da morte de Abel. Então hoje as pessoas estão fazendo isso, irmãos. Estão colocando a culpa em Deus para todas as desgraças que estão acontecendo aí, da maneira como a gente está vendo. Tendo ouvido muitos neonazistas dizerem, onde estava Deus quando Hitler matava os judeus nas câmaras de gás? Onde estava Deus quando o World Trade Center desabou? Onde estava Deus quando a Boate Kiss pegou fogo? Bem, só para saber, tanto Abel quanto os judeus, os do World Trade Center, os da Boate Kiss, os mortos em qualquer tragédia natural humana, que foram honestos com suas culpas e creram no amor de Deus, estão com Deus agora mesmo. Então, no momento da tragédia, irmãos, mesmo que você esteja nesses piores lugares, se você reconhece um pecador, né, e crê no amor de Deus, né, Deus te salva. Né? Está escrito, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não é a tragédia que vai nos levar à condenação. É a nossa atitude diante da tragédia. O que precisa se entender não é que Deus quer salvar os bons e condenar os maus. Ele quer que todos se confrontem a si mesmo em sua consciência com a sua própria maldade, ainda que natural, e se arrependam dela, por meio da fé no sacrifício de Jesus, que também morreu injustamente, e está agora ao lado do Pai. Jesus também morreu injustamente. Não foi só as pessoas da Boate Kiss, não foi só os do World Trade Center, né? Intercedendo por todos, Jesus está agora ao lado do Pai, intercedendo por todos os que se sentem culpados de fato e têm a coragem de confessar suas culpas diante de suas consciências e de Deus. Quem confessa suas culpas é perdoado. Quem não confessa, o pecado é retido. Afinal, mais maldito do que Jesus na história não existiu e nem existirá. Nem Caim e nem Satanás foi feito pecado. E o mal mais maldito de todos por causa de nós, como Jesus foi feito. Satanás de si mesmo ainda se acha justo e quer derrotar a Deus por meio dos homens, induzindo esses incautos a pensar do mesmo modo que Caim, mesmo sabendo que já está julgado. Porque sobre Jesus caiu a culpa de todo o pecado da humanidade e de todo o pecado praticado na criação, os que já foram praticados e os que ainda serão. De tal forma que em Jesus são reconciliadas todas as coisas, tanto na terra quanto nos céus. Se os neo-ateus acham que Deus não assumiu a culpa de tudo isso,
Digo a esses que Deus assumiu sim, por meio de Jesus, seu Filho. Tetelestai, grita ao Senhor no último suspiro da cruz. Está consumado. Por outro lado, esse mesmo Jesus, tendo vencido a morte e o pecado, ressuscitou e se encontra vitorioso ao lado de Deus, vivendo eternamente, para interceder por todos os pecadores redimidos, quer sejam os que já morreram e estão junto com ele, como também os que ainda vivem ou viverão. Amém, irmãos? Essa é uma reflexão aqui sobre a situação de Caim, a situação da humanidade, dentro desse capítulo 4. Na próxima terça-feira a gente vê a parte de Lameque. Porque esse capítulo 4 aqui tem dois assuntos, né? Como alguém já disse uma vez, a Bíblia tem que ser dividida por assuntos e não por capítulos. A parte de Lameque vai entrar Jubal, Jabal, né? E tem os seus filhos, os descendentes, Meseque, Tubal, Caim, e pessoas que vão formar a tribo de Gog e Magog, tá? Que são a tribo daquelas pessoas que estão lutando hoje contra o cristianismo e que vão se levantar no milênio, né? E no Armagedon e no milênio. Bom, irmãos, estamos abertos para perguntas, podem perguntar, né? E vamos aos comentários, quem quiser perguntar, fique à vontade. Eu vou aqui abrir o livro de Flávio Josefo, porque se alguém perguntar algo de Flávio Josefo, eu tenho aqui o livro para responder sobre essa parte. Eu vou abrir o livro dos Jubileus também, porque tem uma outra parte interessante no livro dos Jubileus. Vocês estão aí, meu querido? Está todo mundo em silêncio? Sim. Estamos aqui. Tá. Fica tão silêncio, pensando que vocês me abandonaram. Então, vamos lá. Eu estou aqui. Ok. Eu vou aproveitar aqui o material, se caso vocês fizerem qualquer pergunta a respeito dessa discussão, tem o livro de Flávio José, onde fala que Caim se uniu aos Néfilins. E tem o livro dos Jubileus. Irmão Lucas, está me ouvindo? Tô. Amém. No capítulo 4, versículo 3, diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Na versão da minha Bíblia, me leva a Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado. Então, é como se a referência de Adão ter sido expulso do Éden e ter que lavrar a terra, como o irmão disse, seria o preço do homem. E no caso aqui, como você fala, os dois gêneros humanos, Caim representa o homem caído, né? Por isso ele vai ser o lavrador da terra, e a figura de Abel, aquele que traz a gordura, né? O melhor, né? Daquilo que ele cria. E aí foi tão interessante quando eu consegui pegar essa referência, eu nunca tinha pegado. E olha só como que Deus traz as revelações dele no tempo certo, né? Uhum. É isso mesmo, irmão. O Caim, ele estava mais ligado ao pai do que a Deus, né? E Abel estava mais ligado a Deus, ao Pai Celestial, né? Exatamente. Aqui. Deixa eu só abrir mais uma guia aqui.
aberto aqui mais uma guia aqui dos livros dos Jubileus. Então, no livro dos Jubileus, irmãos, tem uma parte que fala de Caim, que é muito interessante, que Caim, ele... o livro de Jubileus especula um sonho que Eva teve. Deus revelou para Eva que Caim ia matar o irmão. Então, ali também tem uma especulação a respeito disso. Ou seja, a maldade de Caim, ela estava tão arraigada no coração dele que eles vão dizer assim, Deus tinha mostrado para Eva que eles já iam ter esse tipo de problema com ele. E aí ele passa por vários testes aqui, como a gente vê, e ele, vamos dizer assim, é reprovado, né? Deixa eu só ver aqui onde está. Só ver onde está aqui que eu já mostro. O interessante da história de Caim é que, assim, o pecado, ele provoca em nós tristeza, né? E em nenhum momento Caim teve essa tristeza, né? Isso. E o significado, tem aqui o significado do nome de Caim, que significa bem, possessão e propriedade. Então, assim, eu acredito que esse filho, como o professor estava falando, né, esse filho para Eva, fosse para ela muito valioso, né? Para ela tinha um grande valor, mais qualquer outra coisa, assim, né? Mas, assim, acho que Eva compreendeu que Deus, desde o começo, tinha dado Caim, né? Caim foi dado por Deus. Então, aí, como agora foi colocado, né, que ela já tinha uma compreensão do que esse filho se tornaria, né, porque ele foi o primeiro, né, da humanidade, né, no caso, a matar, né. Uhum. Então, aqui, não é eu pensei que era no Jubileus, não é, onde fala sobre a questão do comportamento de Caim em relação à morte do próprio irmão. Isso que a irmã está falando aí, sobre como ele se comportou. Né? Ele ficou profundamente perturbado e ele fez algo terrível. A palavra canibal, né? É uma mistura de duas palavras, né? Caim com Baal, né? Parece que é isso, né? Que é desejo de sangue, né? Gosta de sangue. Então, como o sacrifício de Abel era feito com a morte de um animal, né? O primogênito. Então, o Caim, ele viu Abel sacrificando aquele animal. Então, quando Caim matou Abel, ele quis beber o sangue de Abel. Sabe? Ele teve um comportamento louco. Porque quando ele viu aquele sacrifício que o Abel fez, ele não entendeu. Sabe? Então, ele espelhou o sacrifício do que o Abel fez, né,
nele mesmo e não no nosso Salvador. Né? É o que a religião faz. Então, tem muita religião que prega o sacrifício humano, certo? Sendo que o próprio Senhor curou, né, aquela herança que Abraão carregava do sacrifício humano, do povo contaminado do sacrifício humano, através daquele teste lá no Monte Moriá, onde ele pede para sacrificar Isaac. Aquilo ali foi um processo de cura interior para Abraão, para que Abraão se livrasse dessa ideia de sacrificar seres humanos, né? Porque estava muito arraigado nessa cultura, que começou justamente por causa de Caim. Essa cultura do sacrifício humano começou por causa de Caim, porque o cordeiro que ia ser imolado era preparado por Deus, e não pelo próprio homem, entende? Então é diferente. E aqui tem, no livro de Jubileus, fala que a casa, Caim, né, morreu porque a casa desabou sobre ele. Caim foi morto, né, ao final desse jubileu, né, Caim foi morto após ele, neste momento, no mesmo ano, porque sua casa caiu sobre ele e morreu por causa de sua casa. E ele foi morto pelas suas pedras, porque com uma pedra ele havia matado Abel e por uma pedra ele foi morto em julgamento. Irmão Lucas, outra coisa que me chamou muita atenção é o versículo 13, quando ele diz assim, né? Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada? Lembra quando nós questionamos a questão de Adão e Eva, e foi colocado que Adão não conhecia o que era perdão? Aí cai essa teoria por terra, porque Deus deu uma inteligência tão grande para o homem, não daria a ele o que era o perdão? E por isso, por não ter arrependimento, o homem encontrou as consequências. Esse é o verdadeiro pecado. E aí eu vejo assim, Caim cobra o perdão de Deus, mas ele mesmo não pede perdão. Ele cobra de Deus, né? Mas ele não tem o arrependimento, ele não pede perdão. E a outra questão é que, assim, a marca que Deus coloca em Caim, essa marca está muito ligada aos finais dos tempos, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos uma marca também, que hoje é a marca de Cristo. E há muitas pessoas que acabam fazendo uma grande confusão depois, lá nos 144 mil. Mas, enfim, pode continuar. Bom, então é o seguinte, aqui eu vou mostrar essa parte que eu estou explicando aqui, do que aconteceu com Eva num livro apócrifo aqui, tá? Eu estou colocando o livro apócrifo só para nos ajudar, né? Porque ele pode nos dar uma visão mais detalhada sobre a situação, tá? Então eu vou mostrar aqui. Opa, projetei a coisa errada. Não é esse. Vamos parar aqui a apresentação. Deixa eu apresentar aqui a outra tela. Deixa eu ver aqui uma guia do Chrome qualquer. Jubileus, Microsoft, Apocalipse de Moisés. Isso. Então, no Apocalipse de Moisés, fala o seguinte, né? Essa é a história e a vida dos protoparentes, Adão e Eva. Ela foi revelada por Deus ao seu servo Moisés quando recebeu as tábuas da lei das mãos do Senhor. Foi-lhe transmitida pelo arcanjo Miguel e a história de Adão e Eva, depois que abandonaram o paraíso. Adão tomou sua mulher Eva e dirigiu-se para o Oriente. Lá permaneceu por 18 anos e 2 meses. Então Eva concebeu e deu à luz 2 filhos. Diafotas. Diafotas quer dizer ao contrário, um é bom e outro é mau. Que se chamou Caim, e Amilabes, que se chamou Abel. Estando Abel e Eva juntos e a dormir, Eva relatou a Adão, seu senhor: meu senhor, eu vi nesta noite em sonho o sangue do meu filho, Amilabes, chamado Abel, escorrendo para a boca do seu irmão Caim. E este bebia sem compaixão. Aquilo suplicava para que ele deixasse pelo menos um pouco. Mas não parava, sorveu todo.
mas não ficou no seu corpo, a sua boca devolveu. E disse Adão a Eva: levantemos, vamos até lá, precisamos ver o que está acontecendo com eles, talvez estejam sendo agredidos pelo inimigo. Assim, ambos foram até lá e encontraram Abel trucidado pela mão do seu irmão Caim. E disse Deus ao arcanjo Miguel: dize agora, Adão, não contes a teu filho Caim o segredo que é do teu conhecimento. Ele é o filho da ira, mas não te perturbes. Eu te darei outro filho em seu lugar, e este revelará tudo que deverás fazer. A ele não digas nada. Isso falou o arcanjo Adão, e Adão guardou a palavra em seu coração juntamente com Eva, ambos entristecidos por causa de Abel, seu filho. Então Adão conheceu sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Sete, e disse Adão a Eva: geramos outro filho no lugar de Abel, que Caim assassinou. Assim vamos louvar a Deus e oferecer um sacrifício. E Adão em seguida gerou mais 30 filhos e 30 filhas, e viveu 930 anos e tal. Então, aí tem uma passagem aqui, não sei se é nesse aqui, que fala dessa atitude. Não é aqui nesse. Aqui é outra, aqui vai entrar numa outra história. Aí fala dessa atitude que o Caim teve em relação ao horror, né? Porque fala o seguinte, que a cruz, ela é loucura, né? É escândalos para os judeus, né? Então, a cruz de Cristo, ela foi uma atitude de loucura de Deus, mas uma loucura por amor para nos salvar. Então, o que acontece? E muitas vezes as pessoas julgam, né, a Deus pelo sacrifício de Jesus, dizendo assim: olha, como Deus pode oferecer seu próprio filho. Esquecendo, né, que a vida e a morte está na mão de Deus. Né? Isso, exatamente. A irmã Michele falou que a oferta não foi aceita porque o coração de Caim não tinha nenhuma intenção de agradar a Deus. Exatamente. Então, o que acontece hoje? O cristianismo, como sacrifício de Jesus, ele também vai ser julgado pelo mundo. Alguém vai dizer uma hora aí, dizendo: olha, por que Deus manda sacrificar, né? Sacrificou o seu próprio filho, confundindo a situação do sacrifício humano com a situação do sacrifício dado por Deus, né? Porque o próprio Senhor Jesus, está escrito na palavra que ele a si mesmo se ofereceu a Deus como sacrifício. Porque também ele tinha em vista a ressurreição. Né? Assim como Abraão via que o sacrifício que Deus estava pedindo de Isaac, ele também via nesse sacrifício a ressurreição. Então, isso foi imputado como fé para Abraão. E ele não foi sacrificado porque esse cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então, essa visão de Deus restaurar a vida humana e a criação por Jesus já tinha sido pensado por Deus antes da fundação do mundo. Então, não era necessário ninguém se sacrificar, né, ou oferecer um ser humano em sacrifício. Tá? O que acontece nas seitas ou nas religiões pagãs. Né? Então, é isso, irmãos. Eu espero que tenha edificado vocês, né? Fiz esses comentários a mais aí, né? Porque realmente existe essas outras, né, ideias que a gente tem que aprender a lidar com elas e saber como combater, né? Tá certo? Então eu tenho lido outros livros que não são os que estão no cânon bíblico para tentar tirar uma ideia, mas a gente vê pela própria forma que o livro foi escrito, o comentário, né, que esse livro tem uma estrutura de texto já alterada, né, de uma visão muito mais moderna, né, muito mais recente, vamos dizer assim, não moderna, mas recente, que dá para a gente ver que ele não é um texto original, né, ele tem outros detalhes e tudo, mas tem que tomar cuidado, ok? Então é nesse sentido aí. Mas a gente consegue montar uma imagem da situação, né, juntando tudo isso, do que tinha acontecido lá com Caim, né, no momento em que ele ficou irado com o seu próprio irmão. Tá bom, irmãos? Então, se alguém... Eu vou encerrar a gravação, se ninguém tiver mais perguntas ou comentário a fazer, eu encerro por aqui.
espero que vocês tenham entendido bem aquela parte da corrupção do gênero humano que foi lida primeiro, né? Aquela parte do pecado difundido na humanidade, e a parte da cura de Caim, como deveria Caim ter agido, né? Para que ele pudesse ser aceito por Deus, né? Então o homem... pode falar. Eu queria fazer um resumo breve de algumas perguntas que os irmãos estão fazendo. Com relação à oferta de Caim, à oferta de Abel. A oferta de Abel, ela foi aceita como uma oferta agradável a Deus, porque Abel não deixou as sobras para Deus. Abel teve o cuidado, a preocupação de separar as primícias, o primeiro, aquilo que era melhor, aquilo que estava mais cuidado. Essa é a verdadeira oferta que nós fazemos ao Senhor. E Caim, ele já tinha a terra como maldita. Aquele trabalho da terra era como maldito. E na referência da palavra, Caim, ele não se atentou para a oferta dele. Ele não teve o mesmo cuidado que Abel teve. Então, o que acontece? Olha bem a diferença entre uma oferta e a outra oferta. A oferta daquele que serve a Deus, ele quer sempre entregar para o Senhor o melhor. E a palavra de Deus diz que os sacrifícios, quando eram feitos no altar, aquela fumaça subia como um aroma suave às narinas do Senhor. E hoje, a oração dos santos está em Apocalipse, que ela sobe como também como um incenso ao trono de Deus. Deus está colhendo as orações. Então, essa é uma grande diferença. Se atentar para a vontade de Deus, fazer conforme Deus nos ordena, até mesmo, como o irmão disse, como jejuar. O jejum não é da forma que eu quero. O jejum, ele tem um princípio. As coisas de Deus, ela tem ordem e ela tem decência. Então, essa é a grande diferença de uma oferta e da outra oferta. E a oferta de Caim, além de tudo, ele estava trazendo de um local que tinha sido amaldiçoado, que era a terra. Porque quando nós lemos em Gênesis 3:23, aquela passagem que eu citei, é muito claro isso. O Senhor, pois, o lançou para fora do jardim do Éden para lavrar a terra de qual fora tomado. Quer dizer, quando Deus tirou Adão da terra, a terra era abençoada. Era toda a sua criação. Agora, o que estava acontecendo? Adão não se arrepende das suas atitudes. Acusa Deus de ter passado por o que ele estava passando porque entregou a mulher para ele. A culpa é da mulher que tu me deste. E aí Deus vai dizer para ele, da terra que tu vieste para a terra tu voltarás. E aí ele vai dizer que ele vai ter que viver do suor, daquilo que ele lavrar. Entende? Toda essa situação ligada à terra. A terra aqui, ela tem a conotação física e a terra aqui também tem a conotação espiritual. Uhum. E lá no Apocalipse, Deus também vai se referir à serpente como dragão. E ele vai dizer, o dragão, a antiga serpente. Só que no Éden ele chega para a serpente e diz, maldita és tu, e comerás, e rastejarás e comerás do pó da terra. Olha outro símbolo espiritual, o homem veio do pó da terra. Então ela foi se alimentando do homem até chegar àquela imagem de maldição completa. Porque de uma simples serpente ela se torna um dragão. Então, em toda essa visão espiritual do Éden, e pós-Éden, que agora é o homem que foi separado de Deus, ainda aqui Deus se preocupa em chamar a atenção do homem. Você vê que o próprio Deus chega para Caim e diz para ele, onde que está teu irmão? Sabendo Deus o que ele tinha feito, porque Deus é onisciente. Uhum. Mas esperava dele a resposta.
E ele vai dizer, acaso sou babá do meu irmão? E aí o que acontece? Ele vai cobrar de Deus depois como ele poderia ser amaldiçoado se a maldade dele era tão grande que não deveria ser perdoada, mas quando o coração dele não há um pingo de arrependimento. E é o que nós vemos. Nós vemos pessoas que se aproximam do Senhor só querendo do Senhor, buscando do Senhor, porém nunca oferecendo a verdadeira oferta, que é o seu coração, porque de tudo que Deus quer nosso é o coração completo entregue na presença dele. Aí vai dar uma referência. O pecado separa o homem de Deus. O rei Davi nasceu no meio da lei, a lei que dizia, quem adulterar vai morrer apedrejado. Mas aí Deus envia o seu profeta, e quando ele tem consciência do pecado dele, quando caem as escamas dos olhos dele, ele vai para o pó e pede perdão e implora perdão a Deus. E ele não nasceu na lei? E por que ele não morreu apedrejado? Porque a misericórdia do Senhor alcançou. Havia misericórdia do Senhor, a graça de Deus estava sobre Davi, pelo coração que Davi tinha. Coração que desejava ser perdoado. Então, nós precisamos o tempo todo caminhar para que o nosso coração seja entregue ao Senhor. Porque o homem físico, ele trabalha com a mente. A mente do homem comanda o homem. Porque o homem vai procurar na ciência, vai procurar no estudo, vai procurar na razão. E Deus, ele coloca a parte espiritual no coração. Jesus vai falar para os fariseus, para os saduceus, o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela, porque é o que o coração está cheio. Então, aqui nessa parte do Éden, nós vamos ter algumas referências espirituais muito fortes para a nossa vida espiritual também. E a questão de Caim receber aquela marca que diz que se alguém tocar em Caim, 7 vezes será vingado Caim. E aí depois vem Lameque, mas agora eu serei 70 vezes 7. Vai te levar para o livro de Mateus, aonde Pedro chega para o Senhor Jesus e diz o que para ele? Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Jesus vai virar, ele pergunta e ele responde, 7 vezes? Aí o Senhor Jesus diz, não 7, mas 70 vezes 7. Por que isso? Por que Pedro pergunta 7 vezes? Porque depois das 7 vezes, ele estava liberado para não perdoar mais, isso segundo a tradição. Mas aí o Senhor Jesus vai dizer, olha, não é 7, é 70 vezes 7. E aí, quando você chega à contagem final dos 70 vezes 7, o seu coração já está quebrantado. E Jesus vai ensinar o que é perdão. Jesus vai falar que perdão é obediência, não é sentimento. Que perdão é o que é a chave que quebra legalidades espirituais. Porque Adão não se arrependeu, não pediu perdão. Agora Jesus vai falar, perdoai, sereis perdoados. Na medida que perdoardes, sereis perdoados. Na justa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Olha como que é completa toda essa passagem do 4. Ela é profunda, ela nos leva a tudo isso. E lá em Apocalipse, quando a gente chegar um pouquinho mais para frente, vai ter a oportunidade da gente estudar um pouquinho mais a respeito dos 70 vezes 7. Mas aqui, nesse contexto de perdão, é onde que nos leva no livro de Mateus. Quando Pedro pede para o Senhor a respeito, quantas vezes devo perdoar? 7? Porque ele já estava esperando assim, 7. Porque depois de 7 vezes eu estou livre, eu não preciso mais perdoar meu irmão. Agora, quando alguém te faz mal, Jesus diz assim, amai os vossos inimigos. Mas a nossa condição carnal é muito difícil.
E quando Jesus fala perdoai, a gente vai falar assim, tá bom, eu vou perdoar porque, né, agora eu sou santo, eu estou na presença do Senhor, então eu não tenho mais problema com perdão. E aí eu vou perdoar porque eu sou boa. Só que aí você fica dentro do seu coração aguardando a maldade do que te fez mal, esperando ele fazer de novo outra maldade para você dizer, tá vendo como eu sou soberano? Porque eu perdoei. Não é esse perdão que Deus te ensina. Jesus ensina aquele perdão tipo assim, eu não sinto nada, mas eu necessito perdoar porque Deus me ordenou. E quando eu falo, Senhor, eu te entrego aquilo que me fez mal, e eu estou liberando o perdão, eu estou dando liberdade a Deus para sarar aquilo que eu não tenho a capacidade de sarar. Amém. Então, olha como esse capítulo 4, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é completo, ele vai trazendo para nós revelações que são profundas para a nossa vida espiritual. E o principal da missão do Senhor Jesus era falar sobre perdão. Porque se Adão tivesse pedido perdão, ele nunca teria saído do Éden. Agora, para a restauração do reino de Deus para o homem, que é a missão de Jesus, Jesus veio fazer o resgate, a restauração daquilo que se torna, que era um governo. Porque no Éden havia o governo de Deus sobre o homem, e agora esse governo seria restaurado para Deus através do homem Jesus Cristo. E aí você pode observar, Jesus vai descer as águas do arrependimento. Arrependimento do quê? Jesus tinha nascido, e até aquele momento, o que Jesus teria feito de errado para se arrepender, para descer as águas do arrependimento? Porém, Jesus desce por ordenança de Deus, porque todo homem nascido de mulher nasceu debaixo do jugo do pecado, da falta de arrependimento. E Jesus veio anular a esse fato do Éden. Um dos fatos piores do Éden foi a falta do arrependimento, que levou o homem à separação completa de Deus. Agora, o que Jesus veio trazer? Inclusive essa separação trouxe a morte. A morte física e a morte espiritual também. Porque todo homem que está separado de Deus já tem um destino na eternidade. Agora, no resgate de Jesus, ele veio restaurar o perdão, ele veio restaurar o arrependimento, para que nós pudéssemos estar na presença do Pai. E a partir daí, em Cristo, nós teríamos a vida eterna, de novo, resgatada, o Kairós de Deus. Eu sou simplesmente apaixonada pela palavra do Senhor. Amém. E eu precisava entregar essa palavra. Amém? Deus abençoe. Oh, glória. Em Hebreus também fala, a palavra diz que sem arrependimento de sangue não há remissão, né? Então eu vejo, a conclusão que eu tiro do estudo de hoje, eu vejo assim, que até a irmã colocou, né, sobre o arrependimento de Adão. Adão, a princípio, ele não se arrependeu. Realmente, ele poderia ter tido uma outra atitude. Mas, no caminhar da vida dele com Deus, né, que Deus não abandonou ele, ele teve o arrependimento, porque ele tentou fazer com que a vontade de Deus prevalecesse e aguardou com esperança no coração, tanto ele como Eva, né, que da descendência deles viria alguém que seria a remissão para tudo isso, né? Que seria o Filho de Deus. Ele estava aguardando, né? Não exatamente a visão de Jesus, talvez eles não tinham, mas que seria uma descendência de Eva e que a partir dali seria de forma diferente para eles, né? Uma ação diferente do que eles tiveram. A minha conclusão que eu vejo é que Caim, em relação a Caim, é que Caim ele não quis fazer a vontade, ele se recusou a fazer a vontade de Deus. Ele, isso levou ele a assassinar o irmão, por causa da inveja, por causa da raiva, por causa do ódio, e isso estava impregnado no coração dele. Quando Deus fez com que ele admite que tu matou teu irmão, Deus deu uma oportunidade ali para ele, para que eles admitisse e pedisse o perdão, porque Deus está sempre pronto para perdoar, e não foi diferente com Caim.
Até porque a misericórdia de Deus sobre Caim foi até o dia da morte dele, porque Deus colocou em Caim um sinal de proteção. Por que Deus colocou um sinal de proteção em Caim? Ele matou Abel, matou aquele que fez uma adoração sincera para Deus. Então, por que Deus ainda protegeu? Porque a misericórdia de Deus, ela é assim. O amor de Deus, ele é sublime, o amor de Deus é inexplicável. E foi no caso, na vida de Caim também. Esse amor que Deus tem pelas nossas vidas, como teve por ele. Então, mesmo ele não se arrependendo, né, porque as escrituras indicam aqui que ele nunca se arrependeu. Ele nunca aceitou o caminho de Deus, que as escrituras, como eu estou aprendendo aqui com o professor Lucas, né, o irmão, ele não teve arrependimento. E a geração dele só veio para trazer mais a maldade. Mas por que Deus não findou a vida dele ali? Porque Deus, ele é bom, em todo tempo ele é bom, em todo tempo o amor dele, a misericórdia dele está sobre nossas vidas, estava sobre a vida de Caim também. Amém. Mesmo ele não aceitando a obedecer e não aceitando a vontade de Deus. É essa conclusão que eu tiro hoje sobre essa história de Caim. Amém? Amém. Amém. Então, o nascimento de Caim como sendo uma pessoa má, ele era inevitável, porque a árvore que eles comeram era do bem e do mal. Né? Então era inevitável. Mas a questão do arrependimento, a palavra arrepender é parar e voltar. A palavra arrepender, é parar, pender e voltar. Então é só você parar de onde você está indo e voltar, virar 180 graus na direção contrária a tudo que você está fazendo de errado. É só isso. Então, esse parar e voltar, né, você pode, quando você não consegue fazer isso por si mesmo, pedir para Deus, porque está escrito na palavra de Deus que Deus dá o arrependimento. É que Deus que dá o arrependimento. Então, a nossa consciência, ela tem que, vamos dizer assim, no momento da nossa... ou não. No momento da nossa aflição, nós temos que buscar da nossa consciência, né, de todas as forças, essa condição, né, reconhecendo a situação que está ali diante de nós, que não era o caminho de Deus, nada, nunca ninguém tinha dito para alguém matar alguém ali. Né? Acontece que ele entendeu de uma forma totalmente errada. O que acontece também, por exemplo, hoje, nós temos um monte de outras coisas que nos atrapalham, né? A vida deles ali era muito mais simples, né, no sentido de entender, porque eles tinham uma história do Éden, né, que estava ali gravada neles, né? Hoje, se você for falar do Éden para alguém, sobre a origem de pecado no Éden, a pessoa vai achar que isso é a história da carochinha, que é lenda, né? Mas para eles ali era um fato que eles não podiam ignorar. Nenhum deles podia ignorar aquela história, porque era a história deles. Então, baseado na história deles, eles tinham que encontrar os recursos para clamar a Deus e pedir perdão, né? Porque a mesma coisa a gente faz hoje na nossa vida, quando a gente comete um erro, a gente faz aquele exame, aquele retrocesso, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui, o que está acontecendo comigo, por que eu tomei essa atitude, o Senhor me perdoa, eu me desviei, eu tomei o caminho errado, o caminho era outro, né? Já tinham me dito isso, já tinham me dito aquilo. Então é esse tipo de coisa, né? E até mesmo, né, na carta à igreja, o Senhor diz, lembra de onde caíste, volte ao primeiro amor. Só respondendo à irmã Michele, uma coisa bem interessante, enquanto ela falava, o Espírito Santo me trouxe em 1 Pedro 3,18, que diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus e aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, também sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, a qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, e é o que vem à nossa memória? Possivelmente, sim, Jesus pode ter pregado a Adão, né? Depois, quando Jesus morre, Jesus vai pregar aqueles antediluvianos, né? Todos aqueles que viveram até o dilúvio, né? Então, provavelmente, naquele tempo, com a maturidade, com tudo que ele viveu e viu, porque muitos de nós precisamos disso, passar por algumas coisas. Você pode ver que muitos de nós, quando a vida está muito boa, a última coisa que se lembra é de agradecer, a última coisa que você lembra é de orar. Então parece que você nunca sai de um estreito, porque o estreito te faz ter o quê? Submissão, sempre reconhecendo a autoridade de Deus e clamando a Deus. E um outro fato que a gente tem que deixar muito claro em nossos corações, o que é realmente a humildade descrita na Bíblia. Humildade é estar debaixo de autoridade. Humildade não é aquela pessoa simplesinha, de ombros caídos, e que está, né, aquela submissão, porque aquela pessoa pode estar sendo submissa superficialmente, né, ou por falta do entendimento daquilo que acontece, e quando tem, ela acaba se virando arrogante ou soberba. Mas a humildade relatada na Bíblia, em Cristo, nós vamos entender quando ele diz que em tudo obedecia à voz do Pai. Então, com certeza, o que o irmão Lucas está dizendo, ele está dizendo que Adão e Eva educaram seus filhos segundo todo o propósito que eles foram educados. Porém, o que havia agora no mundo era uma natureza que foi infiltrada no mundo, que quando nós vamos no livro de Tiago, capítulo 4, nós vamos reconhecer o caráter de Satanás infiltrado no caráter do homem, que é isso que estava sendo representado aqui em Gênesis 4, através da vida de Caim. Um homem que, em modo algum, aceita a submissão a Deus, Deus alerta do pecado, Deus ensina. Hoje, semelhantemente, nós temos o Espírito Santo que ele nos educa. Quantas vezes nós falamos algo que ele traz para nós, olha, você falou que não devia. Ou atitudes que nós tomamos que também ele traz à luz a nossa memória. E se nós não reconhecermos e pedirmos perdão, nós vamos estar fazendo a atitude de Caim, nos afastando de Deus. Amém. Que a gente possa pedir perdão sempre. Glória ao Senhor Jesus. Pois é, irmãos, esse capítulo 4 ele é uma faxina, né? Uma escovada boa, né? Realmente. Hoje é boa escovada. É isso aí, irmãos. Nós temos que ficar atentos, porque... Amém. É Deus falando. Tratando. É noite de perdão, de arrependimento, de tratamento do coração. Eu mesmo vou ter que ainda mastigar bastante coisa que foi falada aqui, principalmente que a irmã Andréa falou. Eu vou ter que assistir de novo essa própria aula. Eu também. Porque eu já preciso de muito detalhe aqui ainda que eu estou precisando aqui juntar, sabe? Porque eu tinha uma ideia, claro que eu trouxe a ideia, mostrei que a visão que tinha, mas aprendi outras coisas aqui, né? Várias coisas aqui sobre essa questão da humildade que a irmã acabou de falar, sobre a outra questão lá que ela falou também da... Como é que é o nome? Sobre perdoar incondicionalmente, né? Eu tive uma pessoa na minha vida que me prejudicou, meus 4 anos de vida de um trabalho que eu tinha feito, foi tudo jogado no lixo, e eu guardei uma mágoa muito grande e não consegui perdoar. Aí eu, orando aqui um dia, eu estava dentro do departamento aqui da Universidade de Ponta Grossa, e falando, Senhor, me dê a graça de perdoar essa pessoa, eu quero perdoar. Veio um raio de luz do céu, dentro do meu trabalho,
bateu na minha cabeça e entrou dentro do meu coração. Quando aquele raio de luz entrou no meu coração, eu perdoei aquela pessoa e até hoje nunca mais tenho nada contra ela. Nenhuma glória! sentimento. Então, eu adquiri essa graça maravilhosa de um sinal sobrenatural para Deus mostrar que Ele estava comigo, me dando condição de perdoar. E a gente também tem que aprender a se perdoar, sabe? Como disse um pastor uma vez, você tem que perdoar todo mundo. Perdoe até o diabo, perdoe. Porque se ele não se salvou, o problema é dele. É ele que não quis entrar no barco. Não foi você que não deixou ele entrar, entendeu? Então, perdoe todos, né? Para você não ter nenhum problema. Porque a decisão fica só com a pessoa, não fica mais com você. Né? Irmão? Isso aí. Agora, alguém quer falar mais alguma coisa? Meu irmão? Amém, irmão. Eu não sou muito de falar, irmão, mas todas as colocações foram coerentes com a Bíblia. Acho que eu sou mais ouvinte, eu sou um bom ouvinte. Ótimo. Eu acho que todas as falas aí foi somada ao entendimento na Bíblia. Amém. Glória a Deus. Tá bom, Amém. Amém. Então, vou interromper aqui a gravação e eu vou postar o vídeo logo, vai estar lá no canal e vou passar o link, né? Os irmãos têm passado o link nos grupos aí, tá bom? Amém. Deus que abençoe a todos. Amém.